eu vou fazer uma questão de ordem, mas antes me permitam um contradito a essa questão que foi levantada em relação ao requerimento do meu nobre senador e xará Rogério Carvalho, porque, na verdade, foi a partir do cartão de vacinação ou da análise da fraude no cartão de vacinação é que apareceram no celular do Mauro Cid, que foi apreendido naquela ocasião, todos os diálogos que estão sendo chamados de diálogos do golpe. E a partir disso foi aberto um outro inquérito, que é um inquérito sobre golpe de Estado. Então, a partir do telefone e a partir do cartão de vacinação, abriu-se um outro inquérito. Eu estou, inclusive, apresentando um requerimento, não para hoje, mas para quinta-feira, se tivermos a reunião, para que possa ser também trazido para cá esse novo inquérito, que é o inquérito agora do golpe de Estado a partir das falas. É mais ou menos a história do El Capone, que foi pego pelo imposto de renda. E aqui, neste caso, Mauro Cid foi pego, e parece que o ex-presidente Jair Bolsonaro também, no cartão de vacinação. Então é óbvio que nós temos que ver o que aconteceu no inquérito do cartão de vacinação para pegarmos, talvez é isso que os bolsonaristas não queiram, os diálogos do Mauro Cid falando abertamente em golpe de Estado, inclusive de utilização da garantia de lei e da ordem, com uma minuta de garantia de lei da ordem e documentos, o que traz Mauro Cid e Bolsonaro para o centro da CPMI. É evidente que nós não podemos evitar isso, porque me parece óbvio, Vossa Excelência há de concordar, que há uma relevância muito grande em investigar o processo do que aconteceu, que culminou no 8 de janeiro, e não a data em si. E o que houve foi um processo de tentativa de golpe. Por isso é importante, sim, ver o histórico da fraude no cartão de vacinação, bem como da aquisição das joias que Mauro Cid tentou fazer dentro da Receita Federal, quem sabe para acumular riquezas na fuga que o ex-presidente fez aos Estados Unidos. Isso tudo está relacionado. É esse debate que a CPMI terá que fazer. Em relação à questão de ordem que eu quero fazer, a relatora tem precedente em relação a isso. Por isso, nós apresentamos esse requerimento que está sobre a mesa. Na reunião passada, já existia um anexo da relatora, vários anexos, que eram exatamente os requerimentos. E nós paramos o procedimento exatamente antes de avaliar os anexos, mas ficando claro que estes anexos faziam parte também do plano de trabalho. Por isso nós estamos requerendo que se vote primeiro a sequência do plano de trabalho da relatora, que são os anexos. Ora, todos aí concordando com Vossa Excelência de que nós temos que pegar primeiro o que é consenso, o que não for consenso nos anexos dela, quem não consensuar pode aí sim retirar aqueles que não são consensuais. Mas nós não podemos abster de deixar com que a relatora tenha a prevalência do plano de trabalho que ela apresenta. Então eu queria apresentar essa questão de ordem e, na sequência, preciso de ter requerimentos em que a gente possa aprová-los ou rejeitá-los na visão de quem fez a proposição dos requerimentos que estão sobre a mesa. E, nesse caso, é regimental que a gente peça preferência, que é o que nós colocamos sobre a mesa. Em todos eles podem também, quem não concordar, fazer destaque em relação àqueles requerimentos, seja para aprovar ou para rejeitar. Portanto, dará também a todos os deputados, seja maioria ou minoria, a discussão de destaques desses a partir da aprovação dos requerimentos. Não se tira a hipótese. Diferente do que tem acontecido na CPI do MST, onde lá nada é colocado em votação da oposição. E lá, então, portanto, eu vou terminando, nós temos presidente, primeiro vice, segundo vice, relator, requerimentos, ordem de chamada, tudo a gosto da maioria que se instituiu dentro da CPI do MST. Então é muito bom cobrar aqui uma postura democrática, aliás, estamos tendo, porque poderão ter destaque todos, e não fazer o mesmo em outras questões. Mas ressalto muito a importância de que a gente não deixe de ouvir aqui o Mauro Cid
e as consequências do que veio no celular dele, apreendido exatamente quando se discutia a fraude do cartão de vacinação, o que permitia não apenas o ex-presidente, mas toda a equipe do Bolsonaro sair do país e depois sair dos Estados Unidos, se fosse necessário, nessa trama golpista que terminou no 8 de janeiro, naquele quebra-quebra que praticamente liquidou com o Senado Federal, Câmara de Deputados, Supremo Tribunal Federal, essa quebradeira toda. Por isso, eu acho que os requerimentos da relatora têm pertinência de votar em primeiro lugar. A questão da relatoria da CPMI, quando Vossa Excelência diz que, na verdade, seria seguir, não é, um rito exclusivamente da relatora. O relatório ele vai ser construído por esta comissão, mas existe alguém que conduz esse relatório, não é? Que neste caso fui indicada pelo presidente a ser esta pessoa, a conduzir este relatório. Nós fizemos um plano de trabalho e esse plano de trabalho nós apresentamos, na verdade, uma linha de investigação que será consolidada com o roteiro, como o deputado, o senador a mim coloca muito bem, um roteiro que, aliás, só poderei apresentar após a aprovação dos relatórios, porque até o presente momento, os requerimentos, até o presente momento, nós não temos ninguém aprovado aqui para ser submetido a uma oitiva. Então, primeiramente, eu tendo essa informação dos requerimentos que foram aprovados, aí sim eu posso sugerir um roteiro de trabalho do ponto de vista de datas. Agora, esse roteiro precisa ser seguido sob pena de ter prejuízos na consolidação final do relatório. Óbvio que todos os colegas de plenário poderão dar a sua contribuição e até ao final apresentar relatório paralelo. É o rito regimental do Senado, do Congresso Nacional. Mas, na verdade, as apresentações e sugestões feitas pela relatora deverão ser seguidas, né? Até para que nós possamos ter ao final o relatório. Uma outra situação, quando Vossa Excelência fala da questão dos financiadores, eu coloquei isso no plano. Nós deveremos saber quem financiou e quem foi o autor intelectual, os autores intelectuais do 8 de janeiro. E para que a gente possa chegar lá, nós precisamos perseguir informações. Eu quero dizer ao senhor que eu tenho muita responsabilidade referente a pessoas. E tanto tenho que fiz o requerimento de convocação, mas nem solicitei ainda a quebra de sigilo. O que nós temos referente a essas pessoas são pessoas que já tiveram, inclusive, bloqueios de bens. Nós temos suspeitas consolidadas dessas pessoas que estão hoje a ser aprovadas aqui na nossa CPMI. Então, não peguei nome aleatório. Agora, se tivermos, na verdade, medo ou recuar, é prevaricação. Não vou prevaricar. Eu vou cumprir a minha função como relatora. Então, nesse sentido, todos os requerimentos que nós apresentamos, notadamente dos financiadores, eu entendo que tem uma grande pertinência e, sobretudo, uma necessidade, de fato, de sua aprovação. Muito obrigada, presidente. Senador Marcos Duval, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que respeitasse a finalização do meu raciocínio. Vossa Excelência fica intervindo toda vez que eu falo. Por favor, senador.